Então, gente, já vimos aí toda a parte do resumo, né? Agora vamos pegar as questões de lei penal do tempo. Vamos pegar aí de início 10 questões, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, vamos lá. Direito penal, né? Concurso em foco, conflito aparente, lei penal no tempo e no espaço. Em cima da banca CESP. Vamos quebrar ela. Então tá aí a primeira questão, tá, gente? De 2020, como vocês podem ver, né? Da CESP, Oficial de Justiça Avaliador, né? Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias da... Então a gente lembra, né? Lá do resuminho, né? Luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tá, teoria, né? Tempo do crime, teoria da atividade. Então aquele que ele quer respectivamente em relação ao tempo, atividade e ao lugar, ubiquidade. Então nós temos aqui a letra C, né? Um abraço, né, para você que estuda com a gente aí, né? Vai estar ligado no canal, vai passar em qualquer concurso, vai se dar bem porque está aqui com a gente. Próxima questão, TJ do Pará, né? 2020, analista judiciário. Para você aí que se inscreveu aí no TJ do Rio, né? É a CESP, né? Um abraço, né? Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal adotou respectivamente as teorias da... Então, ó, vê que as questões se repetem, né? E vai massificando, né? No teu coração. Tempo nós temos a atividade e lugar do crime é a ubiquidade. Artigo 4º e artigo 6º do Código Penal. Questão número 3, de 2019, no TJ da Bahia, tá? Conciliador. Vê que a CESP adora Tribunal, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Então, para você que vai fazer esses concursos, se liga aqui com a gente e vai se dar bem. A respeito da aplicação da retroatividade da lei penal, assinale a opção correta. A aplicação da retroatividade ocorre mesmo em caso de aumento de pena? Não, a retroatividade só ocorre para beneficiar o réu. A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada à medida de segurança? Ela pode ser sim aplicada à medida de segurança, pois é para beneficiar o réu. A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolitio criminis. Então, gente, o que é a abolitio criminis? A abolitio criminis é a descriminalização da conduta. A retroatividade da lei penal também serve por uma conduta que não seja descriminalizada. Por exemplo, lei A é um crime com a pena de 10 anos. Lei B com uma pena menor, ela vai ser retroativa. Então, não significa dizer que é somente para abolitio criminis, mas sim por uma pena menor, para beneficiar o réu. A aplicação da retroatividade da lei é concebível desde que em benefício do réu como medida de justiça. Eis a nossa resposta. A aplicação da retroatividade da lei ela é concebível desde que em benefício do réu como uma medida de justiça. A aplicação da retroatividade da lei é vedada constitucionalmente em qualquer circunstância. Não, somente em malam parte, em bona parte não. Então, mais uma questão aí, vamos para a questão de número 4, Tribunal de Contas do Estado, né? Em relação à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. O advento de lei penal que torne atípica determinada conduta retroage para alcançar fatos anteriores já transitados em julgado, sendo mantido alguns efeitos penais da condenação. Então, o advento da lei penal que torna atípica determinada conduta, aqui nós estamos falando do abolitio crime. Retroage para alcançar fatos anteriores já transitados em julgados. Beleza. Sendo mantido alguns efeitos penais? Não. Nenhum efeito penal é mantido. Somente o civil. Logo a letra A está errada aí. A lei temporária, com o término do período de sua duração, perde totalmente sua vigência e aplicação? Aqui, lei temporária, né? Está vigorando aqui. O candango cometeu o crime bem no meio da lei temporária. Ele vai ser julgado depois. Ou seja, com o término do período da sua duração, ela perde totalmente sua vigência e aplicação? Não, ela não perde sua vigência nem aplicação. Ela continua vigendo e aplicando. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão.
Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que outro seja o local em que tenha sido produzido o resultado. Então nós temos aqui, ó, o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ponto. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que seja outro local em que tenha sido produzido o resultado. Então, vamos ver lá o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O artigo 4º nos diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. No artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Aqui ele diz: considera-se praticado o crime em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que seja outro local em que tenha sido produzido o resultado. Não, né? Aqui ele dá a entender que o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E não que ainda seja o local em que tenha sido produzido o resultado. A lei penal admite uma interpretação analógica para incluir hipóteses análogas às elencadas pelo legislador, ainda que prejudiciais ao agente. Eis a nossa resposta. Interpretação analógica é diferente de analogia. Vamos ver. Analogia, ela só é válida o quê? In bona parte. A analogia não é permitida em relação a leis penais incriminadoras e nem as permissivas. Aqui está errado, porque a analogia não é permitida em relação às leis penais incriminadoras, somente as permissivas. Então nós temos aqui, né, a abolitio crimes é a causa de extinção da punibilidade. Lei penal extrativa é aquela que produz efeitos fora de seu período de vigência, podendo ser ultra ou retroativa. É o caso da lei temporária, né? Então aqui, de acordo com o princípio da legalidade estrita, não se pode utilizar a analogia a fim de incriminar quem não realizou a conduta prevista como elementar do tipo. Vedação da analogia in malam partem. Então, de acordo com o princípio da legalidade estrita, não se pode utilizar a analogia a fim de incriminar. Logo que a analogia não é permitida para leis penais incriminadoras. Então, de acordo com o princípio da legalidade estrita, não se pode utilizar a analogia a fim de incriminar quem não realizou a conduta prevista como elementar do tipo. Logo, nós temos a vedação da analogia in malam partem. A interpretação analógica não se confunde com o instituto da analogia. A analogia não se admite na seara penal a não ser quando for para beneficiar o agente do delito, em razão do princípio da legalidade estrita. Então a analogia ela só é possível para beneficiar o réu, em razão do princípio da legalidade estrita. Já a interpretação analógica vem expressamente prevista pelo dispositivo legal, na medida que permite ao intérprete estender aquelas hipóteses. Ou seja, aquelas hipóteses que estão ali não é taxativas, e sim exemplificativas. Como no caso aqui do artigo 121, parágrafo 2º, que nos diz o quê? Que qualifica o homicídio quando praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, ao feito uma fórmula casuística aí, mediante paga ou promessa ou recompensa, e uma fórmula genérica, outro motivo torpe, está dando uma exemplificação e depois ele deixa ali, ó, uma margem aberta para quem? Para o juiz determinar que motivo torpe é esse. Ou seja, uma interpretação analógica. Então, a lei penal admite interpretação analógica para incluir hipóteses análogas às elencadas pelo legislador, ainda que prejudiciais ao agente. A analogia não é permitida em relação a leis penais incriminadoras e nem as permissivas. A analogia só é aplicável a leis penais permissivas e não às incriminadoras. Pegou? Questão de número 5. Auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, julgue os itens. A lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu? De acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal? Beleza. Em relação ao tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º.
O direito penal brasileiro adota a teoria da atividade? Certinho. Em relação ao lugar do crime, artigo 6º, teoria da ubiquidade. O direito penal brasileiro adota a teoria do resultado? Não, está errada 3. A lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente? Súmula 711. A lei penal benéfica não se aplica ao crime continuado nem ao crime permanente. Então, nós temos aqui 1 e 2 como certa. Um abraço. Para você que está estudando com a gente, se liga no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos. Ó, achei um canal legal, que o cara ensina bem e resolve as questões da CESP de boa. Então, vamos lá, você também é possível, você é capaz. A excelência da repetição vai te levar à vitória. Olha aí, analista judiciário, com relação ao tempo e ao lugar do crime. A superveniência de lei penal mais gravosa. Ulisses, o que é superveniência? Superveniência, gente, é algo que vem logo após. Por exemplo, o cara cometeu um crime, a polícia reuniu ali as provas, só que o MP pediu ali o arquivamento e o juiz foi e arquivou. Então, tendo a superveniência de provas, o surgimento de novas provas pode-se abrir aquele inquérito. Superveniência, algo que vem logo após de outra coisa que teve ali. Então, a superveniência de lei penal mais gravosa, porque tem uma lei anterior que não é tão gravosa quanto essa. Então, a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Então, a superveniência de lei mais gravosa, vindo uma lei mais gravosas que a anterior, não impede que a nova lei, que é a mais gravosa, se aplique ao crime continuado e ao crime permanente. Beleza, súmula 711. Caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crava, bota a cruz de malta aí porque cai. Sempre cai, certinho. Súmula 711, vamos ver? Então olha a súmula 711 aí com a cruz de malta, né? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente. Então o que nos diz a súmula 711 que crava a cruz de malta porque cai? Toda hora cai. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então tá aqui, lei A. O candango cometeu crime de sequestro aqui. Continuou. Saiu a lei B. Ele continua com sequestro, ou seja, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então ele continuou com sequestro, depois de ter saído a lei B, a lei mais gravosa. Então vai ser aplicada a lei mais gravosa para ele, e ele se deu mal, tá em cana. Estuda com a gente que você vai se dar bem. Questão de número 7. Analista judiciário. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, então vê que toda hora cai. O Código Penal adota a teoria da atividade? Beleza, adota. Segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Então vamos de novo. O Código Penal adota a teoria da atividade? Beleza, a teoria da atividade está relacionada ao tempo do crime, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Gente, até aqui está certinho. Artigo 4º do Código Penal, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão. E depois ele fala, e o local do crime? O local do crime não é a teoria da atividade, né, gente? O local do crime é a teoria da ubiquidade. E deverá ser aquela que tem ocorrido a ação ou omissão. E logo está errada na segunda parte. Porque o local do crime é a teoria da ubiquidade e não se estende à teoria da atividade. Beleza? Questão de número 8, de juiz. Então, para você que está estudando aqui com a gente, vê que o negócio aqui é frenético, né? É juiz, é delegado, então não tem papo reto. Considera-se essas informações. Então, ó, nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro. Ponto. Então, aqui ele cravou a vigência da Lei Geral da Copa. Vai valer daqui até 31 de dezembro de 2014. Então, é uma lei temporária.
Lei Geral da Cópia é uma lei temporária. Seguindo. Considera-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal excepcional, temporária? Então, se inscreva no canal que você vai se dar bem. Questão de número 9, olha aí, PRF, de 2019. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da legalidade e da anterioridade. E não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios das repercussões jurídicas, julgue o item. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime? Pode parar por aí. Medida provisória não faz nada disso. Ele ainda te deu a dica aqui, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, princípio da legalidade estampado na tua cara com a resposta dada para você, princípio da reserva legal em sentido formal, ele deixou a resposta aí para você. Então, meu querido, se inscreva no canal, né? Porque você vai se dar bem, você vai passar na tua prova. Sebrasp aí, ó, 2018. A respeito da lei penal, no tempo e no espaço, julgue os itens. A lei penal mais benéfica, ela retroagirá em benefício do réu? Beleza, ela retroage. De acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Então, o número 1 está certinho. Em relação ao tempo do crime. Tempo do crime, nós temos a teoria da atividade e o artigo 4º. O direito penal brasileiro adotou a teoria da atividade certinho. Perfeito. Então, 1 e 2 está certo. Já matamos a questão por aí, né? Matamos a questão por aí, mas vamos analisar as outras. Em relação ao lugar do crime, teoria da ubiquidade, artigo 6º. O direito penal brasileiro adotou a teoria do resultado? Não. E a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente. A lei penal mais benéfica não se aplica ao crime continuado e ao crime permanente. Se a lei for mais gravosa, nós temos a súmula 711, cravada a cruz de malta nela, que você vai se dar bem porque toda hora cai. Se liga aqui no canal, curta o vídeo, compartilha e até a próxima aula.